Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje nós vamos trabalhar a finalização da persistência de dados com as ações de atualização de cursos e exclusão de cursos. Mas antes, eu vou mostrar para vocês alguns pequenos ajustes que eu fiz aqui para poder otimizar as nossas rotas. Ao invés de colocar as rotas naquela estrutura de switch case lá dentro do nosso arquivo index, eu criei na raiz do meu projeto uma pasta chamada config, e dentro dessa pasta eu criei um arquivo chamado routes.php. Dentro dele, basicamente eu faço referência do use, que é para indicar que eu preciso importar as classes exclusão, formulário edição, formulário inserção de curso, listar cursos, persistência e início, sendo que exclusão e formulário edição nós vamos criar hoje. E coloco aqui que nós vamos retornar nesse arquivo um array com todas as nossas rotas, fazendo referência às nossas classes. Lá no nosso arquivo index, basicamente eu crio uma variável que vai armazenar o meu caminho lá do path.info ou path.info, crio uma variável chamada rotas, que faz um require daquele nosso arquivo de rotas, que é o arquivo routes.php, e faço uma verificação. Se não existe uma chave no array para aquele caminho dentro da minha rota, eu dou como resposta um código 404, que é de página não encontrada, usando a função http response code. E daí eu uso a função exit para poder parar o meu processo. Daí eu crio uma variável chamada classe controladora, que vai receber a minha rota para aquele caminho especificamente. Daí eu crio uma nova instância dessa minha classe controladora, que no caso aqui ele vai chamar o nome da minha classe da minha rota, e eu chamo o meu método processa requisição. Então aqui a gente automatizou as nossas rotas. Depois vocês vão ver os arquivos que estão em anexo na descrição do vídeo, e vocês vão poder avaliar com um pouquinho mais de calma. Então basicamente a gente otimizou nossas rotas criando o arquivo routes e otimizando a nossa página index. Vou fechar aqui esses dois arquivos. Agora o foco da aula de hoje basicamente vai ser nas ações de exclusão e atualização. Vamos logo para a ação de exclusão porque ela é relativamente simples. Dentro da nossa pasta view, na nossa pasta curso, nós temos um arquivo chamado listar cursos. Nós vamos fazer uma pequena modificação nele. Então, eu fiz aqui uma melhoria no echo para poder exibir o nome do curso e a carga horária com essas informações de texto uma do lado da outra. Porém, eu fiz aqui os seguintes ajustes. Dentro da minha tag LI, eu adicionei essas classes aqui que são do Bootstrap, dizendo que eu vou trabalhar com display flex e vou trabalhar com o alinhamento do conteúdo de forma justificada. A gente vai distribuir o conteúdo nesse espaço. Com isso, o texto vai ficar na esquerda e o que a gente colocar em seguida vai ficar alinhado à direita. Eu usei uma tag spam para poder agrupar dois links que vão representar os botões das principais funcionalidades que a gente vai criar hoje. Atualizar curso, que é a atualização, e excluir curso, que obviamente é a exclusão de curso. Então basicamente aqui o que a gente tem é uma tag de link onde a gente passa a referência do ID que a gente vai atualizar ou que a gente vai excluir. Detalhes sobre isso a gente viu nas aulas do projeto completo lá de currículo online. E quando a pessoa clicar nesses links, eles vão ser redirecionados para essas rotas. Alterar curso e excluir curso, que já estão lá na nossa listagem de rotas lá dentro do nosso arquivo routes. O alterar e excluir, que vão ser das classes exclusão e formulário edição. Então nosso arquivo listar cursos tem basicamente como alteração o acréscimo desses links com a informação do ID. O meu servidor já está startado. Se eu for lá na listagem de cursos, agora, além de aparecer o nome dos cursos com a carga horária, aqui ao lado aparece um botão excluir e um botão de atualizar. Voltando lá para o código, vou fechar aqui o listar curso, porque a gente vai trabalhar com muitos arquivos, então para não provocar confusão. Para que a gente possa fazer a exclusão dos cursos, basicamente a gente precisa criar um controller que vai fazer a exclusão. Então, esse controller vai se chamar exclusão.php. É uma classe chamada exclusão que vai implementar a nossa interface controladora de requisição. Vai ter aqui um atributo privado, que é o nosso Entity Manager, vai ter o nosso construtor, até aqui nada de novo. Vai ter o nosso método de processar requisição, só que o que vai ter de diferente é esse conteúdo aqui, o miolo do nosso processo de exclusão. Para a gente excluir, a gente precisa pegar o ID daquele curso especificamente que a gente clicou. E a gente vai fazer isso utilizando o nosso método filter input,
pedindo um dado que vai vir através do input get, lá do campo chamado ID, e a gente vai fazer um filtro de validação para ver se aquele dado é um dado do tipo inteiro. Daqui a gente faz uma seguinte verificação: se o ID for nulo ou se o ID for falso, a gente precisa redirecionar o usuário lá para a página listar cursos e usar um return aqui dentro do nosso método para poder finalizar o nosso processo. Se o ID não for nulo nem for falso, quer dizer que ele é um ID existente, é um ID numérico. E daí a gente usa o nosso método getReference na nossa classe curso, passando o ID, chama o nosso método remove lá do Doctrine, faz o flush para ele poder confirmar as alterações lá no banco e redireciona o usuário lá para listar cursos. Com isso a gente já vai conseguir excluir. Vou fazer aqui Ctrl S para salvar e a gente vai fazer um pequeno teste. Eu tenho um curso aqui chamado AngularJS de 140 horas. Se eu clicar em excluir, observem que ele já sumiu aqui da listagem. Ele já foi excluído na nossa base de dados. Se eu for cadastrar um novo curso, chamado teste, colocar aqui uma carga horária de 100 horas também, e se eu vier aqui e clicar em excluir, observe que ele foi apagado com sucesso. Agora, para fazer o processo de atualização, a gente vai ver passo a passo, porque são vários detalhes, então é bastante importante vocês prestarem bastante atenção. Para fazer a atualização, é importante você pensar da seguinte forma: o nosso arquivo novo curso, que está lá dentro da nossa pasta view, exibe um formulário onde a gente pode colocar o nome do curso e a carga horária. Então o que a gente pode fazer são ajustes para que esse formulário seja reutilizado para caso a gente solicite uma atualização de dados, a gente use essa mesma estrutura, pegue os dados através de uma consulta e possa fazer a edição deles. Os ajustes que nós precisamos fazer basicamente são em duas partes. Aqui no nosso action a gente precisa fazer a seguinte instrução PHP. Se existir uma variável curso, a gente vai escrever lá na nossa action /salvar curso, interrogação, id igual ao id que a gente pegou lá através do método getID. Se a gente não tiver uma variável curso setada, a gente vai deixar em branco, ou seja, a nossa URL vai continuar como salvar curso e o nosso formulário vai continuar para o salvamento de curso, que é a nossa inserção normal. E aqui dentro do nosso input eu coloquei um atributo chamado value, que significa valor, e utilizei também a instrução iset para fazer a seguinte verificação: se existir uma variável curso setada, eu vou pegar esse nome do curso, se não, eu vou deixar aqui o value em branco. A mesma coisa para a carga horária: se existir uma variável curso setada, eu vou pegar a carga horária, se não, eu vou setar aqui em branco. Então, basicamente foram essas três modificações que eu fiz aqui. Eu acrescentei o value nos campos de input para verificar se existe uma variável curso setada e pegar esses dados lá, que a gente obteve através de uma consulta. Se não, a gente deixa em branco. A mesma coisa aqui para o salvar, que a gente só pode colocar o interrogação ID igual a algum número, caso a gente esteja na ação de atualização. Então, basicamente, essa é a alteração no arquivo novo curso lá dentro da nossa pasta view. Para que a gente possa fazer a edição, a gente precisa criar dentro da nossa pasta controller um arquivo chamado formulário edição. É ele que vai ser o controller das nossas atualizações. A estrutura é semelhante à de exclusão. A gente faz todo aquele processo, coloca o nome da classe, que implementa uma interface controladora de requisição, que tem um atributo privado que vai ser o nosso repositório de cursos, chama o nosso método construtor e implementa o nosso método processa requisição. É importante destacar aqui para vocês o seguinte: a gente precisa pegar o ID que está sendo passado no nosso formulário, fazer aquele filtro de validação de inteiros. Se o ID for nulo ou falso, redireciona o usuário para listar cursos e dá um return no nosso método para finalizar o nosso processo. Se não, a gente precisa fazer uma busca no nosso repositório para pegar aquele curso de acordo com o ID que foi passado. Daí a gente passa o nome da nossa página. Agora não vai ser mais novo curso, o título dela tem que ser atualizar curso. A gente aproveita aqui para concatenar com o nome do curso, para poder ficar mais bonito. E faz um require do nosso arquivo novo curso. Aí você diz, poxa, mas novo curso? Sim. Como é que o nosso PHP vai saber se ele tem que fazer uma inserção de um novo dado ou fazer uma atualização? Para isso, eu fiz uma modificação no nosso arquivo de persistência, que é o arquivo que faz o nosso insert de dados. A modificação basicamente é feita nesse ponto aqui. Depois de montar um modelo de curso,
eu faço uma verificação para ver se eu estou numa ação de atualização ou não. A verificação é feita da seguinte forma: eu pego o ID através do meu método get, eu avalio se o ID não é nulo e se também ele não é falso, aí sim eu seto o ID para o meu atributo curso, que é a minha entidade curso. Se a minha entidade curso tem um ID, então na hora que eu clicar no botão atualizar, eu vou ser redirecionado para o método de atualizar. Daí, para fazer a atualização, eu estou passando aqui para vocês um método novo do Doctrine, que a gente não havia utilizado ainda, que é o método merge, que significa unir, né, ou mesclar. Então eu estou dizendo que para este nosso gestor de entidade, eu vou chamar o meu método merge para a minha entidade de curso. Ou seja, eu não preciso criar uma nova instância de curso, eu já tenho uma instância de curso na minha base, eu só preciso que ele faça uma mesclagem, ele atualize. Se não, ou seja, se eu não entrar nessa parte aqui do código, que é ter um ID, eu não vou entrar em atualização. Eu preciso fazer a persistência de dados, que basicamente é o meu insert mesmo. Em ambas as situações, ao final da execução dessas ações, eu preciso chamar o meu método flush, que é para finalizar ou para dizer para o meu Doctrine que as mudanças que eu estou fazendo no meu código precisam refletir lá na minha base de dados. Feito isso, redireciono a minha página lá para listar cursos. Com isso, na minha listagem de dados, se eu pegar aqui o meu curso React.js de 120 horas, clicar no botão atualizar, vejam que eu sou redirecionado para a página alterar curso e é me informado aqui o ID dele, que é o ID 14. Vou colocar aqui React.js 2021 com uma carga horária de 200 horas. Vou confirmar no botão salvar. Observem que aparece aqui embaixo agora React.js 2021 com 200 horas. Vou pegar um curso aqui de cima, PHP 7.4. Vou clicar aqui, vou atualizar para PHP 7.4 completo, com uma carga horária de 240 horas. Salvar. Observem como foram feitas as atualizações. Na aula de hoje, nós vimos como fazer melhorias no nosso sistema de rotas da nossa aplicação PHP, para poder seguir, obviamente, os princípios lá da programação orientada a objetos e também do MVC. E hoje nós vimos como implementar duas funcionalidades para finalizar a parte da persistência de dados, que foi a funcionalidade de exclusão de dados da nossa base e de atualização de dados na nossa base. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar nos conceitos de PHP orientado a objetos e também de MVC. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!